Vocês já passaram por aquele momento em que vocês acham que conhecem alguém completamente, mas então descobrem que essa pessoa guardava um segredo tão profundo que mudaria tudo. Pois é exatamente isso que aconteceu com esse empresário. Ele chegou em casa esperando comemorar o maior negócio da vida dele, mas encontrou a mulher grávida dele destruída no chão do quarto do bebê. E o que ele descobriu depois? Cara, isso vai mexer com vocês de um jeito que vocês nem imaginam. Olha só. Essa história vai mostrar para vocês como às vezes a gente constrói muros tão altos para se proteger que acaba prendendo as pessoas que mais amamos. E como um único momento pode virar nossa vida de cabeça para baixo e nos mostrar quem realmente somos quando tudo está em jogo. O elevador subiu os 52 andares em silêncio, como sempre. Era a mesma rotina de todo dia. Sair do caos da cidade lá embaixo e chegar no seu refúgio lá no alto. Esse cara tinha construído um império do zero, sabe? Vinha de uma família destruída. Passou perrengue na infância, e agora tinha o nome dele estampado em prédios pela cidade inteira. Era daqueles caras que controlavam tudo, que não deixavam nada ao acaso. E nesse dia em particular, ele tinha todos os motivos do mundo para estar feliz. Acabará de fechar o negócio da vida dele, uma aquisição de bilhões que tinha consumido 3 meses de trabalho insano. Noites sem dormir, viagens pelo mundo, mais café que sangue nas veias. Mas tinha dado certo. Ele tinha vencido de novo. Agora era só chegar em casa, tomar um uísque daqueles caros e abraçar a mulher dele. Ela estava grávida de 7 meses do primeiro filho deles. Era a única coisa na vida dele que realmente importava, ela e aquele bebê que estava chegando. Mas quando ele abriu a porta do apartamento, silêncio total. Sabe aquele silêncio que dá arrepio? Era isso. O lugar parecia um túmulo de mármore e vidro. Ele chamou por ela, mas a voz dele só ecoou no vazio. Normalmente ela estaria lá para receber ele. Às vezes coberta de tinta porque estava pintando, às vezes com farinha no rosto porque estava cozinhando. Era ela que trazia vida para aquele lugar todo clean e frio. O sorriso dela era a única cor que realmente importava naquele mundo monocromático que ele tinha construído. Mas nesse dia, nada. Ele foi procurar ela, e o que ele encontrou foi devastador. Ela estava no quarto do bebê, encolhida no chão ao lado do berço desmontado, chorando de um jeito que partia o coração. Não era um choro qualquer, galera. Era um choro de desespero, de dor profunda, de quem estava completamente quebrada por dentro. Nos 4 anos de casamento deles, ele só tinha visto ela chorar 2 vezes, uma assistindo um filme triste e outra quando souberam que estavam esperando o bebê, mas aí foram lágrimas de alegria. Isso aqui era diferente. Era o som de algo se despedaçando para sempre. Ele se ajoelhou do lado dela, mas nem sabia como tocar ela sem fazer tudo piorar ainda mais. Ei, ele sussurrou. O que foi? O que aconteceu? Ela se encolheu ainda mais quando ouviu a voz dele. O rosto dela estava inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, completamente destruída. Era impossível reconhecer a mulher forte e vibrante que ele conhecia. Fala comigo, ele implorou. Era um cara acostumado a resolver qualquer problema, a encontrar solução para tudo. Mas ali, vendo ela daquele jeito, ele se sentiu completamente inútil. Ele tocou o ombro dela devagar. A pele dela estava gelada. É o bebê? Tem alguma coisa errada com o bebê. Ela balançou a cabeça violentamente. O bebê tá bem. Conseguiu falar com a voz rouca e irreconhecível. Se não era o bebê, então o que diabos tinha acontecido nas 12 horas desde que ele saiu de casa que conseguiu destruir a mulher dele desse jeito? Ele olhou ao redor do quarto procurando alguma pista. Foi quando viu o celular dela jogado no chão, com a tela para baixo. Uma parte escura da mente dele, aquela parte que tinha aprendido a desconfiar de tudo para chegar onde chegou, começou a sussurrar perguntas que ele não queria fazer. Ele tinha dado tudo para ela. Uma vida de luxo que a maioria das pessoas nem sonha, segurança, amor incondicional. O que poderia causar tanta dor assim? Ele ajudou ela a se levantar, tratando ela como se fosse feita de cristal. Ela não conseguia nem olhar nos olhos dele. Levou ela para o sofá da sala, aquele sofá branco que custava mais que uma casa inteira. Foi buscar um copo de água, mas as mãos dele tremiam um pouquinho, só ele mesmo percebeu. O silêncio entre eles era sufocante. Lá fora, a cidade pulsava cheia de vida, mas ali dentro parecia que o tempo tinha parado. Ela tinha virado uma estranha para ele em questão de horas. Me conta o que aconteceu, ele pediu, tentando manter a voz calma mesmo com o pânico subindo no peito. Alguém ligou? Você recebeu alguma notícia ruim? Ele pensou nos pais dela, que viviam no interior bancados pela generosidade dele. É sua mãe? Seu pai? Ela balançou a cabeça. Não, eles estão bem.
A voz dela era um monotão total, sem nenhum calor. Então o que é? A pergunta saiu mais áspera do que ele queria. O empresário impaciente falou mais alto que o marido preocupado por um segundo. Desculpa, ele disse, suavizando o tom. É que eu nunca te vi assim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela nem se deu ao trabalho de secar. Eu tô só cansada. Ela sussurrou tão baixo que ele mal conseguiu ouvir. São os hormônios, acho. Tô meio sobrecarregada. Tentei montar o berço e não consegui. Era a mentira mais patética que ele já tinha ouvido na vida. Aquilo não era frustração com o móvel do IKEA. Era uma mulher completamente devastada por alguma coisa muito maior. A mente dele começou a trabalhar, catalogando possibilidades. Problemas financeiros? Impossível. Algum problema de saúde que ela estava escondendo? Improvável. Ele tinha acesso aos melhores médicos do mundo. Briga com alguma amiga? Ela não tinha muitas amigas próximas. A vida deles era bem reservada, do jeito que ele gostava. E aí voltou aquele sussurro escuro na mente dele. O celular dela. Ele visualizou de novo, jogado no chão do quarto. Uma aventura. O pensamento foi como uma cobra venenosa se enrolando no estômago dele. Era um clichê clássico. A esposa linda e entediada do empresário workaholic buscando carinho em outros braços. Mas não fazia sentido. Ela não era assim. A conexão deles era real, profunda. Ele tinha apostado toda a vida emocional dele nessa certeza. Ele amava ela com uma intensidade desesperada que beirava a adoração. Ela era a única coisa boa que tinha acontecido na vida dele, a âncora que impedia ele de se perder no vazio frio da própria ambição. A ideia de que ela pudesse trair isso era impensável. Seria o fim dele. Ele afastou o pensamento, enojado consigo mesmo por sequer considerar isso. Estava deixando o cansaço e o medo falarem mais alto. Ele tinha que confiar nela. Tá bom, ele disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Tá bom, você tá sobrecarregada. Eu entendo. Eu andei ausente. Esse negócio tomou tudo de mim. Me desculpa. Ele estendeu a mão para pegar a dela. Agora eu voltei. Acabou. Eu sou todo seu. A gente monta o berço juntos no fim de semana. A gente faz o que você quiser. Ele estava oferecendo uma ponte de volta à normalidade. Esperava que ela apertasse a mão dele, desse um sorrisinho meio molhado, deixasse ele entrar no mundo dela de novo. Em vez disso, ela puxou a mão devagar, como se o toque dele tivesse queimado ela. A rejeição foi um golpe silencioso e devastador. Acho que vou dormir, ela disse, a voz ainda distante e fria. Levantou do sofá devagar, a barriga se destacando contra as luzes da cidade. Não olhou para ele enquanto se afastava, os ombros curvados, derrotada. Ele ficou vendo ela ir embora, sentindo um abismo se abrir entre eles a cada passo que ela dava. A máscara de compostura dela estava firme no lugar. Mas ele tinha visto as rachaduras. Tinha visto a agonia crua por baixo. E a mentira dela, aquela mentira frágil e insultante, era mais aterrorizante que qualquer verdade que ela pudesse ter contado, porque significava que ela estava escondendo alguma coisa. Alguma coisa que ela acreditava ser tão terrível, tão catastrófica, que não podia compartilhar com ele. Ele ficou ali por muito tempo, o silêncio do apartamento pesando sobre ele. As luzes da cidade borraram na janela, o brilho triunfante do sucesso dele agora parecendo uma zombaria. Ele tinha construído essa gaiola dourada para eles, uma fortaleza de riqueza para protegê-los das realidades duras do mundo. Mas estava começando a perceber que o perigo real não estava do lado de fora dos muros. Estava lá dentro, sentado no escuro, e ele não fazia a menor ideia do que era. O olhar dele derivou de volta para o quarto do bebê, e a imagem do celular dela virado no tapete queimou na mente dele. O sono não veio. Ele ficou deitado do lado dela na cama king size, um oceano vazio separando os corpos deles. Conseguia ouvir a respiração dela, um ritmo raso e irregular que estava a anos-luz da respiração profunda e tranquila de sempre. Cada vez que ela se mexia, cada suspiro que escapava dos lábios dela, a tensão no corpo dele apertava mais um pouquinho. Ele era um homem acostumado ao controle, a ter dados, a entender as variáveis de qualquer equação. A tristeza dela era uma variável que ele não conseguia quantificar, uma incógnita que estava despedaçando o mundo organizado dele. A mente dele, aquela máquina implacável de análise e estratégia, se recusava a descansar. Repassou a cena do quarto várias e várias vezes, dissecando cada detalhe. A força dos soluços dela, o jeito que ela se encolheu quando ele tocou ela, o vazio nos olhos dela, e a mentira. A mentira simplesmente insultuosa. São os hormônios. Ela nunca tinha tratado ele como um idiota antes.
O relacionamento deles foi construído numa base de respeito mútuo e honestidade brutal. Ele tinha contado para ela sobre o passado dele, a infância pobre e violenta da qual ele lutou tanto para escapar. Mostrou as cicatrizes para ela, tanto as literais quanto as figurativas, e ela tinha passado os dedos sobre elas com uma ternura que curou partes dele que ele nem sabia que estavam quebradas. Em troca, ela tinha sido um livro aberto para ele. Até agora. Ele saiu da cama sem fazer barulho, o movimento fluido e silencioso. A lua projetava sombras longas pelo chão enquanto ele voltava para a sala. O apartamento parecia diferente nessa hora, menos como uma casa e mais como um museu depois do horário de funcionamento, frio, silencioso, cheio de fantasmas caros. Ele parou diante das janelas do chão ao teto, olhando para a cidade adormecida lá embaixo. Sentiu uma sensação profunda de isolamento, um sentimento que não experimentava desde menino, quando se escondia no armário enquanto os pais se destruíam e destruíam tudo ao redor. Era daí que vinha a obsessão dele pelo controle. Ele tinha jurado nunca mais ser vítima do caos, construir muros tão altos e grossos que nada jamais pudesse machucá-lo. Construiu eles ao redor do coração também. Ela era a única pessoa que ele tinha deixado entrar. Se viu caminhando de volta para o quarto do bebê, puxado por um fio invisível de pavor. A porta estava entreaberta, exatamente como ele tinha deixado. Empurrou ela e entrou. O luar entrando pela janela iluminava o quarto numa luz pálida e etérea. Os bichinhos das paredes pareciam estar observando ele com olhos conhecedores. O olhar dele foi direto pro lugar onde o celular dela tinha estado. Tinha sumido. Claro, ela deve ter pegado quando foi ao banheiro antes de dormir. Ele examinou o quarto de novo, os olhos afiados, procurando por, ele não sabia o que. Algum objeto fora do lugar, um bilhete, qualquer coisa estranha. A atenção dele se fixou na cômoda. Junto com as fraldas empilhadas e os potes de creme estava a bolsa dela, uma bolsa de couro estilosa que ele tinha comprado para ela em Paris. Estava aberta. Ela era sempre meticulosa com as coisas dela. Uma guerra travou dentro dele. A mente racional gritava para ele parar, voltar para a cama, confiar na esposa e conversar com ela de manhã, não se tornar o homem suspeito e paranoico que ele desprezava. Mas a outra parte dele, o moleque de rua que sobreviveu confiando no instinto, estava gritando mais alto. Estava dizendo que a resposta, a fonte da dor dela, estava ao alcance das mãos. O coração dele batia contra as costelas enquanto ele mexia na bolsa. Os dedos roçaram a carteira dela, um molho de chaves, um batom, e então fecharam ao redor de um pequeno retângulo de papel cartão. Ele puxou. Era um cartão de visita. O material era grosso, caro, as letras gravadas numa fonte simples e elegante. Era de um escritório de advocacia, uma firma cara e notoriamente discreta que se especializava numa coisa só: direito de família, divórcio, disputas de guarda. Ele encarou o cartão, o nome do sócio sênior parecendo queimar na retina dele. Por que ela teria isso? A pergunta explodiu na mente dele, destruindo os últimos vestígios de negação dele. Não tinha explicação inocente. Você não consulta um advogado de divórcio porque está tendo um dia ruim. Ele afundou na cadeira de balanço do canto, o cartão tremendo na mão dele. A serpente da dúvida que ele tentou suprimir agora se desenrolou com vingança, afundando as presas no coração dele. Uma aventura. Tinha que ser. Ela tinha encontrado outra pessoa. Estava planejando deixar ele, levar o filho dele. O pensamento era uma agonia física, um atiçador em brasa se retorcendo no estômago dele. Ele pensou em todas as noites trabalhando até tarde, nos jantares perdidos, nas viagens que fez sem ela. Tinha afastado ela. A obsessão dele por construir o futuro perfeito deles o cegou pro desmoronamento do presente. Ele lembrou de uma conversa de algumas semanas atrás. Estava no telefone, andando de um lado pro outro, latindo ordens para um subordinado. Ela estava observando ele, uma expressão estranha e triste no rosto. Quando ele desligou, ela perguntou: "Você nunca pensa em simplesmente parar, vender tudo e se mudar para aquela casinha na praia que a gente conversou?" Ele riu. "E fazer o quê? Falir em um ano? Não seja boba. Eu faço isso por nós, pelo nosso filho." "Ou filha", ela corrigiu baixinho, um sorriso fraco nos lábios que não chegou aos olhos. Ele não viu a tristeza então, mas via agora. Tinha descartado o sonho dela como fantasia infantil, ocupado demais arquitetando a gaiola dourada deles para perceber que ela se sentia presa dentro dela. Uma onda de náusea passou sobre ele. Sentiu o suor frio do pânico na testa. O império que construiu de repente não significava nada. O dinheiro, o poder, o prestígio. Era tudo só um monte de cinzas. Ela era a base do mundo dele, e essa base estava se despedaçando.
O passado dele veio correndo de volta. A memória crua e visceral do próprio pai fazendo as malas, os soluços destruídos da mãe ecoando no apartamento minúsculo e sórdido. Ele estava virando o pai dele, o marido workaholic cuja esposa buscou consolo nos braços de outro. O ciclo que ele jurou quebrar estava se repetindo. Ele ficou ali no luar no quarto destinado ao futuro deles, segurando a prova do fracasso dele. O silêncio do apartamento não estava mais vazio. Estava cheio dos ecos de palavras não ditas, da infelicidade silenciosa dela, da própria cegueira proposital dele. E pela primeira vez na vida adulta, o homem que tinha resposta para tudo não fazia a menor ideia do que fazer. A manhã seguinte foi uma aula de como evitar o óbvio. Ela se mexia pela cozinha com uma energia frágil, quase frenética, fazendo café, cortando frutas, os movimentos afiados e precisos. A máscara de porcelana estava firmemente de volta no lugar, o rosto dela uma tela cuidadosamente em branco. Ofereceu para ele um sorriso que era uma mentira perfeita e linda. Não chegava aos olhos. Aqueles olhos expressivos que ele amava estavam opacos, as profundezas sombreadas pela tempestade que ele sabia que estava rugindo por trás deles. Ele representou a parte dele também. Falou sobre o mercado, sobre um problema menor com uma subsidiária em Tóquio, sobre o tempo. A conversa era uma ponte frágil de palavras sem significado construída sobre um abismo de verdades não ditas. Ele observou ela, procurando uma rachadura na fachada, um vislumbre da mulher quebrada da noite anterior. Mas ela tinha sumido, substituída por esse autômato estranhamente calmo. O cartão de visita parecia um peso de chumbo no bolso dele. Toda vez que se mexia, conseguia sentir as bordas afiadas, um lembrete constante e irritante da descoberta dele. Queria jogar ele na mesa, exigir uma explicação, quebrar a paz frágil com a força do medo e da raiva dele. Mas não conseguia. Estava apavorado com a resposta. Se confrontasse ela e ela confirmasse os medos dele, o mundo dele acabaria ali mesmo, no café da manhã. Então não disse nada. Bebeu o café, o líquido amargo queimando a garganta, e se retirou para trás da própria máscara de profissionalismo calmo. Era um impasse de silêncio, uma guerra fria travada através de uma bancada de mármore da cozinha. Quando ele saiu pro escritório, ela o acompanhou até a porta, um ritual que performavam toda manhã do casamento deles. Ela ficou na pontinha dos pés para beijar o rosto dele, os lábios dela estavam frios. Tenha um bom dia, ela disse, a voz perfeitamente uniforme. Você também, ele respondeu, as palavras parecendo uma traição. No elevador, ele tirou o cartão de visita de novo. Matos, Henrique e Fonseca, especialistas em direito de família. Pegou o telefone e, com uma sensação de profundo auto-ódio, digitou o nome da firma no Google. O site deles era tão elegante e intimidador quanto o cartão. Se gabavam da discrição, da tenacidade, do sucesso em divórcios de alto patrimônio. Ler os depoimentos de clientes satisfeitos parecia ler os obituários de casamentos falidos. O dia inteiro dele foi uma charada. Sentou em reuniões com a mente a milhões de quilômetros de distância. Encarou planilhas, os números se borrando em padrões sem sentido. A equipe dele, acostumada ao foco laser e comandos decisivos dele, trocou olhares preocupados enquanto ele dava respostas vagas e não comprometedoras. O titã da indústria era um fantasma no próprio trono. Não conseguia tirar a imagem dela quebrada no chão do quarto do bebê da cabeça. Mesmo se ela estivesse deixando ele, mesmo se tivesse traído ele, aquele nível de dor não fazia sentido. Tinha mais coisa na história. Tinha que ter. Ele precisava de prova. Precisava saber. O não saber era um veneno infiltrando em cada canto da mente dele. E então fez uma coisa que jurou que nunca faria. Ligou para o chefe de segurança dele, um ex-agente da Polícia Federal chamado Ben, que conseguia descobrir qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Tenho uma questão pessoal, ele disse, a voz baixa. Requer discrição absoluta. Claro, Ben respondeu, o tom inabalável. Não havia julgamento, nem surpresa. Ele era uma ferramenta. E uma ferramenta impiedosamente eficiente. Ele deu pro Ben o nome do escritório de advocacia e do sócio no cartão. Então, com um nó de náusea no estômago, pediu para ele fazer uma checagem discreta nas comunicações da esposa dele. Registros telefônicos, e-mails, extratos do cartão de crédito. Preciso saber tudo, Ben. Tudo. Será feito, Ben disse. E a linha morreu. O resto da tarde foi tortura. Cada toque do telefone fazia ele pular. Andava pelo escritório como um animal enjaulado. A vista deslumbrante da cidade que ele comandava agora parecia uma prisão. Estava traindo a confiança dela, invadindo a privacidade dela, se tornando exatamente a pessoa que nunca quis ser.
Mas o medo era mais forte que os princípios dele. O medo de perder ela, de perder o filho dele, era um fogo que consumia tudo. Às 16 horas, chegou um e-mail criptografado do Ben. Continha um único arquivo protegido por senha. As mãos dele tremeram enquanto digitava o código. O arquivo abriu e uma lista de documentos apareceu. Registros telefônicos, extratos bancários, e-mails. Ele clicou nos registros telefônicos primeiro. Examinou a lista de números, o coração batendo forte. Não havia segredos ali. Ligações para os pais dela, pro obstetra, algumas amigas. Nada fora do comum. Nenhuma ligação longa e tarde da noite para um número misterioso. Uma faísca de esperança acendeu dentro dele. Em seguida, os extratos do cartão de crédito. Ele rolou pelas transações. Flores para a mãe dela, livros de uma loja online, roupas de grávida, uma compra grande numa loja cara de bebês. Então ele viu. Uma cobrança mensal recorrente, significativa, R$ 1.500 todo mês pelos últimos 6 meses. O destinatário era uma holding company nondescripta que ele não reconhecia. Fez uma anotação para pedir pro Ben rastrear. Finalmente, os e-mails. Ben só conseguiu recuperar metadados e algumas correntes fragmentadas de uma pasta de itens excluídos que ela deve ter esquecido de limpar. A maior parte era lixo eletrônico, newsletters, confirmações de compras online. Estava prestes a fechar o arquivo, uma onda de alívio e culpa passando sobre ele, quando viu uma linha de assunto que fez o sangue dele gelar. Era de um endereço que ele não reconhecia. O assunto. O acordo. Ele clicou. O corpo do e-mail era curto, só algumas linhas. A próxima transferência está agendada para o dia 15. Como combinado, não é necessário mais contato a menos que haja uma emergência. Por favor, confirme o recebimento. Era datado de 2 dias atrás. Ele checou o endereço do remetente. Era uma confusão de letras e números de uma conta Proton Mail, intrastreável. Ele olhou para a data do primeiro pagamento no extrato do cartão de crédito. Era alguns dias depois de ela ter contado para ele que estava grávida. Ele se recostou na cadeira, o couro gemendo sob o peso dele. A mente revia tentando juntar as peças. Um endereço de e-mail secreto e intrastreável. Um pagamento clandestino recorrente. O cartão de visita de um advogado de divórcio. Tudo apontava para uma conclusão inevitável, mas ainda não batia. Porque toda a elaboração secreta. Porque os pagamentos. Se ela estivesse tendo um caso, por que estaria pagando alguém? Ele sentia como se estivesse perdendo a sanidade. Estava perseguindo um fantasma, uma trilha de migalhas digitais que só levava a mais perguntas. Olhou pela janela. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Era hora de ir para casa. Hora de encarar a estranha que dividia a cama dele. Agora sabia que não podia confrontar ela com isso. Ainda não. Tinha fragmentos, suspeitas, mas não a verdade completa. E tinha um pressentimento aterrorizante de que a verdade completa era algo muito mais complexo e muito mais devastador que um simples caso. A viagem para casa foi surreal. As ruas e pontos de referência familiares da cidade dele pareciam alienígenas, como se estivesse vendo eles através de uma lente distorcida. O homem que tinha saído de casa na manhã era diferente do homem que voltava. A versão da manhã tinha sido um marido, preocupado e confuso. Essa versão era um investigador, um promotor, armado com fragmentos de evidência que pintavam um quadro condenatório, mas incompleto. O peso do arquivo criptografado parecia mais pesado que qualquer portfólio corporativo que ele jamais gerenciou. Ele entrou no apartamento, o silêncio o cumprimentando como um velho amigo indesejado. A encontrou na cozinha, não cozinhando, mas encarando pela janela, uma mão descansando protetivamente na barriga inchada. Ela se virou quando ele entrou, e por um segundo fugaz, ele viu de novo a vulnerabilidade crua da noite anterior. Um lampejo de medo nos olhos dela antes da máscara bater de volta no lugar. Você chegou cedo, ela disse, a voz um pouco brilhante demais. Terminei, ele mentiu, colocando a pasta na bancada. Como foi seu dia? Tranquilo. Li um pouco. Ela gesticulou para um livro na bancada. O título era O que esperar quando você está esperando. A ironia foi um golpe físico. Ele não conseguia mais. Não conseguia mais jogar esse jogo. A charada estava sufocando ele, envenenando o próprio ar entre eles. Tinha que saber a verdade, não importava o quanto destruísse ele. A gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa e séria. A alegria forçada sumiu do rosto dela, substituída por uma expressão cautelosa e desconfiada. Tá bom, ela disse devagar, a mão apertando no estômago. Sobre o que? Ele respirou fundo,
se preparando. Eu sei que você está infeliz, e sei que é mais que só hormônios. Ele observou o rosto dela por uma reação, mas ela permaneceu perturbadoramente imóvel. Ontem à noite, eu achei isso. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o cartão de visita, colocando ele na bancada de mármore entre eles. Ali estava, um pequeno retângulo branco de perdição iminente. Ele viu os olhos dela passarem rapidamente sobre o cartão, e um tremor passou pelo corpo dela. Viu ela engolir em seco. Por que você tem um cartão do advogado de divórcio? Ele perguntou, a voz tremendo apesar dos esforços para manter ela firme. Você tá planejando me deixar? O silêncio que seguiu foi a coisa mais alta que ele já ouviu. Conseguia ouvir o zumbido da geladeira, o gemido distante de uma sirene da rua lá embaixo, as batidas frenéticas do próprio coração. Ela encarou o cartão, então devagar ergueu os olhos para encontrar os dele. Estavam cheios de um redemoinho de emoções que ele não conseguia decifrar. Medo, sim, mas também uma tristeza profunda e algo que parecia pena. Não, ela sussurrou, a palavra mal audível. Eu não vou te deixar. Então o que é isso? Ele pressionou, a voz subindo. Quais são os pagamentos secretos? Para quem você tá mandando R$ 1.500 todo mês? Qual é o acordo? O rosto dela ficou pálido, a cor sumindo das bochechas até ela ficar branca como a bancada de mármore. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Ela parecia encurralada, apavorada. Eu contratei um investigador, ele confessou, as palavras com gosto de cinza na boca. Eu tinha que saber. Achei que você estava tendo um caso. Um som único, duro e quebrado escapou dos lábios dela. Pode ter sido uma risada ou um soluço. Um caso, ela disse com a voz rachando. Você acha que isso é sobre um caso? Ela se afastou da bancada e cambaleou para trás, os olhos arregalados com uma dor selvagem e desesperada. Meu Deus, se fosse tão simples assim. E então a represa quebrou. Os muros cuidadosamente construídos da compostura dela não apenas racharam, eles explodiram. A dor que ela estava suprimindo irrompeu com a força de um tsunami. As pernas dela cederam, e ela afundou no chão, o corpo convulsionando com soluços que eram aterrorizantes na intensidade deles. Ele correu pro lado dela, a raiva e suspeita evaporando, substituídas pelo mesmo medo avassalador que sentiu no quarto do bebê. Tentou segurar ela, mas ela o afastou. Não, ela gritou, a voz crua de agonia. Não me toca. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Se ajoelhou a alguns metros de distância, impotente enquanto a angústia dela enchia o quarto. Não é o que você pensa. Ela ofegou entre soluços, as palavras fragmentadas e quebradas. O dinheiro, o advogado, não é para mim. Então para quem? Ele implorou, a mente lutando para processar as palavras dela. Para quem é? Ela olhou para ele, o rosto uma bagunça de lágrimas e desespero. E nos olhos dela, ele viu uma verdade tão devastadora que reescreveria o mundo inteiro dele. É para minha irmã, ela sussurrou. As palavras ficaram suspensas no ar, sem sentido. Ele encarou ela, completamente perplexo. Sua irmã? Você não tem irmã. Você é filha única. Ele conhecia a família dela. Tinha conhecido os pais dela dezenas de vezes. Tinha visto os álbuns de foto da infância dela. Não havia irmão. Eu tenho. Ela insistiu, a voz ganhando uma força desesperada. Eu tenho uma irmã gêmea. Ninguém sabe. Meus pais, eles deram ela para adoção quando nascemos. A mente dele ficou em branco. Não conseguia entender. Uma irmã gêmea? Um segredo que ela guardou dele durante todo o relacionamento. Parecia impossível, como um enredo de novela melodramática. Eles eram jovens, ela continuou, a história derramando dela agora, uma torrente de segredos enterrados há muito tempo. Só conseguiam bancar sustentar uma de nós. Então ficaram comigo e deram ela. Fizeram uma escolha, e me fizeram prometer nunca contar para ninguém. Era a grande vergonha da família. Ele só conseguia encarar, sem palavras. A base da realidade dele estava rachando embaixo dele. A mulher que achava que conhecia melhor que ele mesmo era uma estranha. Eu achei ela há 6 meses, ela disse, a voz baixando quase para um sussurro. Contratei um investigador particular. Tinha que saber se ela estava bem. E achei ela. Ela parou, outra onda de soluços balançando ela. E ela não está bem. É o oposto de bem. Respirou fundo, irregular, o olhar fixo em algo muito além das paredes da cobertura deles. A vida dela foi difícil. A família que adotou ela, o pai era abusivo. Ela fugiu quando tinha 16 anos. Ela tem um filho. Ele tem 7 anos,
E o marido dela, o homem com quem ela tá agora, é igualzinho ao homem que criou ela. Ele machuca ela. Machuca o menino. De repente, as peças se encaixaram com uma clareza horripilante. O advogado de família não era pro divórcio deles. Era pro dela. Os pagamentos mensais secretos não eram para um amante. Eram uma tábua de salvação. Ela tá tentando deixar ele. Ela disse, a voz grossa de lágrimas e um amor feroz e protetor. O dinheiro é para uma casa segura, para comida, pro filho dela. O advogado tá ajudando ela a construir um caso de guarda. Ela estava documentando o abuso, tentando conseguir evidência suficiente para pegar o filho e sumir para um lugar que ele nunca conseguisse achar eles. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e viu não uma traidora, mas uma protetora. Viu uma mulher despedaçada por um segredo terrível tentando salvar uma irmã que mal conhecia, a outra metade dela que foi destinada a um destino cruel e diferente. A profundidade da dor dela, do sofrimento dela, não era por ela mesma. Era pela irmã gêmea. Anteontem à noite, ela sussurrou, os olhos se fechando com os dele. Ele descobriu. Achou o número do advogado. Bateu nela tão forte que ela acabou no hospital. Ameaçou matar ela se tentasse sair de novo. Falou que ia pegar o filho dela e ela nunca mais ia ver ele. Por isso eu tava chorando. Eu pensei que ele tinha matado ela. Ele sentiu o chão sumir debaixo dele. A perfeição fria e estéril do apartamento deles, da vida deles, pareceu se estilhaçar em 1.000.000 de pedaços. O suspense das últimas 48 horas não tinha sido sobre a morte potencial do casamento deles. Tinha sido sobre a morte potencial de uma mulher que ele nunca soube que existia. E a esposa dele, a esposa linda e corajosa dele, estava carregando esse fardo impossível completamente sozinha, orando uma promessa feita antes que pudesse sequer falar, para proteger um segredo de família que estava destruindo ela por dentro. Ele tinha acusado ela de traição enquanto ela estava no meio de uma missão desesperada e secreta de resgate. O choque disso o deixou sem fôlego. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, cintilando com o peso de décadas de silêncio. A cozinha moderna e elegante, um testamento ao sucesso e controle dele, agora parecia um palco estéril e inadequado para uma revelação tão crua e primitiva. Ele encarou a esposa, essa mulher que era ao mesmo tempo intimamente familiar e uma completa estranha, e sentiu uma mudança sísmica profunda no entendimento dele sobre ela, sobre eles, sobre tudo. A raiva e suspeita que ele abrigou pelos últimos 2 dias tinham evaporado, substituídas por uma onda de vergonha tão poderosa que ameaçou afogar ele. Estava tão envolvido no próprio medo, no próprio orgulho ferido, que foi completamente cego pro sofrimento dela. Enquanto ele agonizava sobre a possibilidade de um coração partido, ela estava vivendo em terror de um corpo partido, não o dela, mas o da imagem no espelho, uma irmã vivendo um pesadelo. Ele deslizou pelo chão de mármore frio e a envolveu nos braços. Dessa vez ela não resistiu. Desabou contra ele, o corpo mole de exaustão e alívio, e chorou. Não os soluços violentos e agonizantes de antes, mas um choro profundo e dolente que falava de anos de segredos carregados e medo solitário. Ele a segurou firmemente, enterrando o rosto no cabelo dela, murmurando desculpas sem parar. As palavras eram inadequadas, mas era tudo que ele tinha. Me desculpa, ele sussurrou, a voz grossa de emoção. Meu Deus, me desculpa por não ver, por pensar, pelo que te acusei. Ela só se agarrou nele, os dedos se enterrando no tecido do terno caro dele. Ficaram assim por muito tempo, ajoelhados no chão da cozinha perfeita deles. 2 pessoas quebradas cercadas pelos destroços de uma mentira que nem sabiam que estavam vivendo. Devagar, o choro dela diminuiu para respirações trêmulas. Ele ajudou ela a se levantar e a levou para o sofá, o mesmo sofá onde ela tinha puxado a mão dele só 24 horas antes. A distância que parecia um continente então agora sumiu, conectada pela verdade terrível e libertadora. Ele sentou do lado dela, mantendo um braço de apoio ao redor dos ombros dela enquanto ela começou a falar, a história completa saindo num jogo de palavras sussurradas e doloridas. Ela contou o nome da irmã. Parecia estranho nos lábios dela, um nome que só escreveu em e-mails secretos ou falou para um advogado. Descreveu os poucos encontros furtivos que tiveram em cafeterias discretas. O choque de olhar para um rosto tão parecido com o dela, mas tão diferente, endurecido por uma vida que ele mal conseguia imaginar. Os olhos carregavam um cansaço que desmentiam a idade. Ela era o outro lado da moeda, o resultado de uma única decisão 50-50 tomada por 2 adolescentes assustados. Enquanto a esposa dele cresceu com aulas de piano, escolas particulares e amor incondicional, a irmã dela cresceu num mundo de incerteza e medo. Eu olho para ela. Ela disse,
a voz tremendo, e sinto uma culpa avassaladora. Porque eu consegui essa vida e ela conseguiu aquela. Não é justo. Ele a segurou mais perto, sentindo o peso da culpa mal direcionada dela. Não foi escolha sua, ele disse suavemente. Nada disso foi. Ela contou sobre o sobrinho, um menino pequeno e quieto com os olhos da mãe. Só tinha visto fotos dele, mas amava ele com uma dor feroz e desesperada. Ele era a razão para tudo isso. A irmã dela aguentaria as surras, mas não deixaria o filho crescer achando que violência era uma forma de amor, que medo era o preço da família. Enquanto ela falava, ele começou a entender a verdadeira profundidade do isolamento dela. Estava navegando esse campo minado emocional completamente sozinha, presa por uma promessa de infância para os pais. Uma promessa que protegia a reputação deles às custas da própria paz dela e quase às custas da vida da irmã. Ele sentiu uma onda de fúria gelada para os pais dela, cuja covardia tinha posto esses eventos trágicos em movimento 3 décadas atrás. Por que não me contou? Ele perguntou. A pergunta não era uma acusação, mas um apelo. Eu podia ter ajudado. Somos uma equipe. Ela finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas procurando os dele. Eu estava apavorada, ela admitiu. Te contar significava quebrar a promessa mais sagrada que já fiz. Significava desenterrar um segredo que meus pais acreditam que os arruinaria. E eu tinha medo que você me visse diferente, que olhasse para mim e visse essa família problemática, esse passado complicado. Ela gesticulou vagamente para o ambiente imaculado ao redor deles. Nossa vida é tão perfeita, tão limpa. Não queria trazer essa escuridão para dentro. O coração dele se partiu por ela. Ela tinha tentado proteger ele, proteger a gaiola dourada deles de uma realidade que sentia que era feia demais para ela. Ele viu agora que a obsessão dele com perfeição, com ordem, inadvertidamente fez ela sentir que não podia mostrar para ele as partes humanas bagunçadas e complicadas dela. Não existe nós sem essa escuridão, ele disse, a voz firme com uma convicção que se instalou fundo nos ossos dele. Sua escuridão é minha escuridão. Sua família é minha família. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. A energia nervosa que o atormentou por dias agora se canalizou num propósito novo e claro. O consertador, o solucionador de problemas, voltou. Mas o objetivo dele tinha mudado. Isso não era sobre uma aquisição corporativa. Era sobre um resgate humano. Onde ela está agora? Ele perguntou, o tom mudando, se tornando o comandante decisivo que os funcionários dele conheciam bem. Ela está segura. Tá na casa de uma amiga, ela respondeu, observando ele com uma mistura de esperança e apreensão. Mas ele sabe onde a amiga mora. Ela não pode ficar lá muito tempo. E o menino, ele tá com ela. Ela conseguiu tirar ele. Certo. Ele parou de andar e olhou para ela, a mente já formulando um plano, passando pela logística, calculando riscos. A impotência que sentiu pelos últimos 2 dias sumiu, substituída por uma determinação fria e clara. Certo. É isso que vamos fazer. Naquele momento, o poder e recursos que acumulou, que pareceram tão sem sentido horas antes, de repente tinham um propósito. A riqueza dele, as conexões, a eficiência implacável, não eram só ferramentas para adquirir mais riqueza. Eram ferramentas de salvação. Ele olhou para a esposa, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando com uma esperança frágil e nova, e soube que a vida deles nunca mais seria a mesma. O mundo perfeito e estéril que construiu sumiu para sempre. E no lugar dele, algo real, algo bagunçado, e algo muito mais significativo estava prestes a ser construído. As próximas 12 horas foram uma neblina de ação calculada. A cobertura, antes um monumento silencioso à vida tranquila deles, se transformou num centro de comando tático. O homem que orquestrou aquisições corporativas impiedosamente agora aplicou a mesma intensidade feroz a uma fusão muito mais importante, a união de 2 famílias fraturadas. A primeira ligação dele foi pro Ben, o chefe de segurança. Não teve preâmbulo, nem evasão. Mudança de planos, ele disse, a voz um zumbido baixo e urgente. Esquece a vigilância. Temos uma nova prioridade. Uma extração. Ele explicou a situação em fatos frios e duros. Uma mulher e uma criança de 7 anos em perigo, um marido violento, uma necessidade de discrição absoluta e velocidade. Ben, pro crédito dele, não fez uma única pergunta pessoal. Simplesmente processou os dados e começou a delinear uma estratégia. Ele falou de casas seguras que não eram só apartamentos, mas locais fortificados e intrastriáveis. Falou sobre transporte,
sobre escudos legais, sobre criar um buraco negro digital ao redor da irmã e do filho dela para que o marido, não importa o quanto procurasse, encontrasse só becos sem saída. Enquanto ele cuidava da logística, ela estava no telefone com a irmã. A voz dela era um murmúrio baixo e constante de tranquilização, um contraste gritante com a histeria anterior. Pela primeira vez, ela não era só uma benfeitora secreta, mas uma participante ativa, uma tábua de salvação. Estava dando para a irmã algo mais valioso que dinheiro. Um plano concreto, um caminho para a liberdade. Esperança. Ele observou ela, um orgulho feroz crescendo no peito. Essa era a mulher por quem se apaixonou, forte, compassiva e completamente destemida quando se tratava de proteger quem amava. A ligação mais difícil foi para o advogado de família cujo cartão começou tudo. Ele mesmo fez a ligação, com a esposa sentada do lado dele, a mão dela apertando a dele. Se apresentou, o peso do nome dele mudando instantaneamente e o tom do advogado de profissionalmente cortês para deferente. Minha esposa me informou sobre a situação da irmã dela, ele disse, indo direto ao ponto. A abordagem passiva de documentar e esperar acabou. Estamos passando para a intervenção ativa. Tô autorizando você a usar toda a extensão dos meus recursos. Quero os melhores especialistas em custódia infantil, os litigantes mais agressivos. Quero uma ordem de restrição tão hermética que ele não consiga chegar a 500 metros deles sem disparar um alarme no celular de todo policial do estado. Não poupe gastos. Estava declarando guerra. Estava pegando todo o poder, toda a influência que acumulou e focando como um laser num homem que machucava mulheres e crianças. Era o propósito mais puro e justo que já sentiu. Quando a madrugada chegou, lançando uma luz cinza suave sobre a cidade, o plano imediato estava no lugar. Uma equipe de segurança discreta escolhida a dedo pelo bem já estava a caminho da casa da amiga. Um jato particular estava sendo abastecido num aeroporto suburbano, pronto para levar a irmã e o filho dela para um local seguro em outro estado, uma casa linda num lago tranquilo onde poderiam se curar enquanto a batalha legal rugia. Com a logística resolvida, um silêncio exausto se instalou sobre o apartamento. Eles sentaram juntos no sofá, assistindo o nascer do sol pintar o céu. A adrenalina tinha sumido, deixando para trás uma sensação profunda de gravidade. Tinham cruzado um ponto sem volta. As vidas deles agora estavam inextricavelmente ligadas com uma mulher e uma criança que mal conheciam. O futuro deles, antes uma trajetória previsível de riqueza e conforto, agora era um território selvagem e desconhecido. Você tem certeza disso? Ela perguntou, a voz suave no quarto silencioso. Isso vai mudar tudo. Vai ser bagunçado. Pode até ser perigoso. Ele se virou para olhar para ela. A luz da manhã pegou o cansaço no rosto dela, mas também uma força nova nos olhos. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, ele disse, e falava sério. A vida inteira, corri do tipo de caos que sua irmã tá vivendo. Construí tudo isso, ele gesticulou pro quarto opulento, para manter isso lá fora. Mas eu tava errado. Você não luta contra o caos construindo muros. Você luta enfrentando de frente, protegendo as pessoas que ama. Ele pegou a mão dela. Ele é um monstro da mesma raça que me criou. A diferença é que eu tenho o poder de parar ele. Se não usar, então qual é o sentido de tudo isso? Uma única lágrima rolou pela bochecha dela. Mas dessa vez, não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de gratidão, de amor avassalador. Havia um último pedaço de negócio, um último segredo para confrontar. Seus pais, ele disse gentilmente, eles precisam saber. Você não pode carregar isso por eles mais. Ela se encolheu, o medo instintivo de uma vida inteira de obediência ainda presente. Eles nunca vão entender. Vão ficar horrorizados. Talvez, ele concedeu. Ou talvez finalmente tenha uma chance de se redimir por um erro que assombrou 3 vidas por 30 anos. De qualquer forma, a verdade tem que vir à tona. O segredo é o que está envenenando todo mundo. Ele viu a luta nos olhos dela, a guerra entre o dever como filha e a nova lealdade feroz à irmã. Viu o momento que ela fez a escolha. Não era uma escolha entre 2 membros da família. Era uma escolha pela verdade sobre o silêncio, pela coragem sobre o medo. Você tá certo, ela disse, a voz firme. Vou ligar para eles depois que ela estiver segura. Esse era o novo começo deles, forjado no cadinho de uma crise. Não eram mais só um casal rico vivendo numa cobertura. Eram uma equipe, uma unidade familiar se expandindo para incluir os quebrados e perdidos. Estavam escolhendo sair da gaiola dourada e entrar na realidade bagunçada, complicada e linda do mundo. A vida que estavam construindo agora não seria perfeita, mas seria real.
E seria construída não numa base de riqueza, mas numa base de amor, sacrifício e um propósito compartilhado e inabalável. A escolha tinha sido feita. Não havia como voltar atrás. 2 dias depois, eles estavam no saguão de chegadas de um pequeno aeroporto particular a 1000 quilômetros de casa. O ar era limpo e fresco, cheirando a pinho e água aberta. Era um mundo diferente do concreto e ambição da cidade. Ele ficou levemente atrás da esposa, a mão descansando na parte baixa das costas dela, uma presença silenciosa e firme. Ela estava vibrando com uma energia nervosa, os olhos fixos na porta que levava à pista. A porta se abriu e uma mulher entrou. Por um momento, a respiração dele travou na garganta. Era como olhar para um reflexo distorcido da esposa dele. Ela tinha os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea, a mesma curva dos lábios, mas o rosto era mais magro. A pele tinha um tom amarelado de exaustão, e havia um mapa de dificuldades gravado nas linhas ao redor dos olhos. Um hematoma fresco e feio coloria a bochecha esquerda, um lembrete gritante da realidade da qual tinham acabado de puxar ela. Ela se mexia com um andar hesitante e arredio, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Agarrado na mão dela estava um menino pequeno e pálido com olhos enormes e assombrados que pareciam grandes demais para o rosto. Ele encarava o chão, os ombros curvados, tentando se fazer o menor possível. A esposa dele deu um passo hesitante para frente. "Sou eu", ela sussurrou. A irmã olhou para cima, e os olhos, tão parecidos com os da esposa dele, se encheram de uma mistura de descrença, alívio, e uma vida inteira de perguntas não feitas. Ela soltou a mão do filho e correu para frente. E as duas mulheres, duas metades de um todo, colidiram num abraço feroz e desesperado. Choraram nos braços uma da outra. 30 anos de separação e silêncio derreteram numa torrente de lágrimas compartilhadas. Era uma reunião e um luto ao mesmo tempo. Luto pela infância que nunca tiveram, pela irmandade da qual foram roubadas. Ele as observou, os próprios olhos ardendo. Sentia como um intruso num momento tão sagrado, tão profundamente íntimo. Olhou para o menino que ficou congelado, observando a mãe com um olhar de confusão e medo profundos. Ele se ajoelhou devagar para não assustar ele. "Oi", ele disse suavemente. "Eu sou seu tio." O menino só encarou, os olhos arregalados e imóveis. Não sabia o que era um tio. Não de verdade. Os homens na vida dele não tinham sido gentis. Esse homem era diferente. Não se impunha. Falava baixo. Tinha olhos bondosos. A reunião no aeroporto foi o começo de uma estrada longa e difícil. A casa nova no lago não era uma cura mágica. A irmã era atormentada por pesadelos. O menino, o sobrinho dele, não falou uma palavra pelas primeiras 3 semanas. Era um fantasma na casa, se encolhendo com barulhos altos e movimentos súbitos. O trauma que suportaram era uma ferida profunda e infeccionada que levaria anos para curar. Mas estavam seguros, e não estavam sozinhos. A esposa dele ficou com eles no primeiro mês, uma presença amorosa constante. Ela e a irmã passaram horas só conversando, juntando os fragmentos díspares das vidas, forjando um laço que era ao mesmo tempo novo e antigo. Ele voou todo fim de semana, deixando o império nas mãos capazes dos subordinados. Trouxe mercado e brinquedos. Passou o tempo não em salas de reunião, mas sentado no chão, pacientemente construindo castelos elaborados de Lego, esperando arrancar uma palavra, um sorriso do sobrinho silencioso. A batalha legal foi brutal, exatamente como ele antecipou. O marido era um animal encurralado e vicioso. Lutou sujo, fazendo acusações falsas, tentando pintar a irmã como mãe inadequada. Mas não era páreo pro exército legal que o dinheiro dele montou. E mais importante, não era páreo para a verdade. A ligação pros pais deles foi a parte mais difícil. A esposa dele fez da casa no lago com a irmã segurando a mão dela. A reação foi exatamente o que ela previu: choque, negação, depois vergonha e arrependimento horrorizado. Houve lágrimas e recriminações. A fachada cuidadosamente construída da família perfeita tinha sido despedaçada para sempre. A cura ali, se algum dia viesse, seria uma coisa frágil e incerta. Mas a verdade estava fora. O segredo tinha perdido o poder. 3 meses depois, ele e a esposa estavam de volta no quarto do bebê na cobertura. Dessa vez, estavam montando o berço juntos. Ele apertou um parafuso final e recuou, admirando o trabalho deles. Era sólido, resistente, pronto. A esposa dele veio e ficou do lado dele, a barriga agora um globo orgulhoso e cheio. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ela ligou hoje. Ela disse baixinho. "É? Como eles estão?" "Bem. Bem mesmo." Um sorriso tocou os lábios dela.
Ele falou comigo no telefone. Me disse que ama o quarto novo dele. E perguntou quando pode ver o primo. Ele sentiu um caroço se formar na garganta. Envolveu os braços ao redor dela, segurando ela e o filho não nascido perto. A gaiola dourada tinha sido arrombada. O mundo deles não era mais imaculado ou previsível. Era bagunçado, complicado e cheio de pessoas quebradas. Mas também estava cheio de esperança, de cura e de um amor feroz e incondicional que era mais forte que qualquer muro que ele pudesse construir. A família deles não era mais só os três. Eram 5. Uma família estranha, fraturada e linda, forjada num cadinho de segredos e mentiras, e salva por uma única escolha corajosa. As luzes da cidade cintilavam lá fora, mas pela primeira vez, ele não estava olhando para o império dele. Estava olhando para o mundo dele, e finalmente estava verdadeiramente completo. Então, e aí? O que vocês fariam se chegassem em casa e encontrassem o amor da vida de vocês em pedaços, e todas as pistas apontassem para a traição definitiva? Contratariam um investigador? Arriscariam destruir tudo para descobrir a verdade? Ou confiariam mesmo diante de evidência condenatória? Essa história me fez pensar em quantas vezes a gente constrói muros tão altos para nos proteger que acabamos prendendo quem mais amamos. Quantas vezes assumimos o pior quando a realidade é algo completamente diferente e mais complicado? O mais louco é que esse cara quase perdeu tudo por causa de suposições. Se ele tivesse confrontado ela com raiva, se tivesse deixado o orgulho falar mais alto, a história poderia ter terminado de um jeito completamente diferente. Mas ele escolheu enfrentar o medo de frente. Escolheu usar o poder e a riqueza que construiu não para se isolar do mundo, mas para fazer a diferença na vida de pessoas que precisavam. E no final, descobriu que a família dele era muito maior do que imaginava. Às vezes as pessoas entram na nossa vida das formas mais inesperadas. Às vezes os segredos que mais temamos revelar são exatamente o que precisa vir à luz para que a cura aconteça. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês pensarem sobre os próprios relacionamentos, sobre como às vezes assumimos coisas sem ter o quadro completo, deixem aí nos comentários o que acharam. Vocês já passaram por alguma situação onde descobriram que tudo o que pensavam estava errado? E se gostaram da história, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque acreditem, tem muito mais história assim vindo por aí. Até a próxima, pessoal! Você já mentiu para alguém que ama? Para Ricardo Santos, aquela mentira não era só uma mentira. Era uma bomba relógio que ele mesmo plantou na mesa de jantar da própria família. Ele achava que tinha tudo sob controle. A esposa perfeita em casa, grávida de 7 meses do primeiro filho, e a amante sedutora ao seu lado. Só precisava manter os dois mundos separados. Mas numa noite fria de agosto, numa mansão construída com gerações de orgulho e segredos, esses dois universos não iam apenas se chocar. Eles iam explodir de um jeito que destruiria tudo que ele pensava ter conquistado. A mentira começou, como todas começam, com um sussurro de justificativa. Ricardo Santos olhou seu reflexo no vidro espelhado do escritório, não vendo o arquiteto bem-sucedido de 35 anos que o encarava de volta, mas um homem se afogando no cinza. As paredes da sua vida estavam se fechando, pintadas nos tons neutros e sensatos que sua esposa Marina havia escolhido para o quarto do bebê. Marina. Só de pensar no nome dela, uma mistura complexa de carinho e claustrofobia tomava conta dele. Ela era perfeita em todos os aspectos. Linda daquele jeito clássico e discreto, com olhos castanhos calorosos e um sorriso que já fez o coração dele doer. Era gentil, inteligente, e agora com 7 meses de gravidez do primeiro filho. Irradiava aquele brilho maternal sereno que todo mundo parecia adorar. Todo mundo, menos ele, aparentemente. Cada conversa dela girava em torno de vitaminas pré-natais, cursos de preparação para o parto, e o tom exato de azul bebê para o quartinho. Ele sentia a própria identidade sendo pintada por cima, absorvida pelos papéis únicos de marido e pai. E então havia Fernanda Oliveira. Fernanda era um incêndio no mundo de cinzas mortas. Havia entrado na empresa dele 6 meses atrás como coordenadora de marketing, toda ângulos afiados, sorriso assassino, e uma risada que soava como vidro quebrando da melhor forma possível. Ela não falava sobre financiamentos ou segurança infantil. Ela falava sobre aquisições hostis, carros esportivos italianos clássicos e viagens de veleiro pelo Mediterrâneo. Ela ouvia não como um futuro pai, mas como Ricardo Santos, o arquiteto brilhante que projetou o premiado edifício Sterling. Ela o fazia se sentir visto não como um componente de uma unidade familiar, mas como um indivíduo. O caso deles havia começado 3 meses atrás, um clichê de noites tardias no escritório e garrafas compartilhadas de uísque caro.
Era um mundo secreto, vibrante e perigoso, e era sua válvula de escape. O jantar anual da família Santos era uma apresentação obrigatória. Seus pais, Roberto e Clara Santos, eram pilares da comunidade. A casa deles em Alphaville não era apenas uma casa. Era um Spralin testemunho de pedra do dinheiro antigo e tradição inabalável. O jantar era um evento formal, uma lista de convidados curada da família, onde as aparências eram tudo. Amor, Marina havia dito na semana passada, acariciando a barriga inchada enquanto marcava a data no calendário da cozinha. Estava pensando em usar o vestido azul de gestante da Renner. Você acha que sua mãe vai aprovar? Ele resmungou uma resposta não comprometedora, sua mente a quilômetros de distância, repassando uma mensagem de Fernanda. A ideia de passar 4 horas ouvindo seu pai pontificar sobre a bolsa de valores e sua mãe sutilmente criticar a escolha de roupa da Marina o enchia de um pavor magro. Pior ainda era a ideia da Marina lá, um símbolo beatífico de sua gaiola dourada. Uma ideia, insidiosa e emocionante, começou a se formar. Fernanda vinha pedindo para conhecer sua família. Ela via um futuro com ele, um futuro que ele era covarde demais para admitir que também fantasiava. E se ele pudesse fazer um teste? A execução da mentira foi assustadoramente simples. Oi, amor, ele disse 2 dias antes do jantar, sua voz tingida de decepção fabricada enquanto entrava no apartamento impecável deles. Encontrou Marina no quartinho do bebê, dobrando cuidadosamente um body minúsculo. Acabei de falar com minha mãe. Marina olhou para cima, o rosto uma máscara de preocupação. Está tudo bem? Na verdade, não. Ela pegou uma gripe terrível. Bem repentina. Papai está preocupado. Eles vão cancelar o jantar de sábado. Ele soltou um suspiro pesado, passando a mão pelo cabelo para efeito dramático. Ela estava tão ansiosa para te ver com a barriga. A decepção nos olhos da Marina era genuína, mas foi rapidamente substituída por compaixão. Ai, coitada. Que horror. Tem alguma coisa que podemos fazer? Posso mandar uma canja caseira. Não, não, ele disse rapidamente. Papai disse que eles estão basicamente de quarentena. Não querem arriscar você ficar doente. Você sabe como ela é. Ele se odiou por usar a bondade inata da esposa contra ela. Era como chutar um filhote. Mas a emoção do engano era uma droga potente. Claro, ela disse, a mão protetivamente na barriga. Bem, fala pra ela que estou pensando nela e espero que melhore logo. Ela lhe deu um sorriso gentil. Acho que vai ser um fim de semana quieto pra gente então. Podemos finalmente assistir aquele documentário que você queria ver. Ele assentiu, forçando um sorriso de volta enquanto seu coração martelava contra as costelas. O primeiro dominó havia caído. Sua ligação para Fernanda foi uma obra-prima de manipulação casual. Oi, Fer, está ocupada sábado. Depende da proposta. A voz dela era um roronar baixo no telefone. Meus pais estão fazendo o encontro anual da família. Geralmente é um evento meio chato, mas minha irmã Carla vai estar lá. Ela é divertida. Falei para eles que estava trazendo uma colega de quem gosto muito. Pensei que talvez você quisesse vir. Sem pressão, claro. Ele apresentou como um passo casual para ela experimentar seu mundo. O entusiasmo da Fernanda era palpável. Ricardo, claro que eu adoraria. Meu Deus, o que devo vestir? Eles são muito formais. Elegante, mas não black tie. Ele orientou. Minha mãe aprecia boa alfaiataria. Ele desligou o telefone, suor frio na testa, mas uma descarga de adrenalina nas veias. Havia compartimentalizado sua vida perfeitamente. De um lado, Marina, o futuro doméstico seguro e previsível. Do outro, Fernanda, o caminho alternativo emocionante e apaixonado. Por uma noite, ele ia caminhar por esse caminho direto na cova dos leões dos pais. Ele disse a si mesmo que era apenas uma fantasia, uma forma de liberar vapor antes de se estabelecer numa vida inteira de paternidade. Ele disse a si mesmo que não significava nada. Ele estava errado. Significava tudo. A viagem para Alphaville parecia diferente com Fernanda no banco do passageiro do seu Audi. A rota familiar, geralmente uma caminhada lenta em direção à obrigação familiar, parecia carregada de energia ilícita. Fernanda estava deslumbrante. Havia escolhido um vestido tubinho verde esmeralda que moldava sua figura, o cabelo loiro preso num penteado elegante. Ela parecia pertencer ao seu mundo de riqueza e poder, um fato que o emocionava e aterrorizava ao mesmo tempo. Estou um pouco nervosa, ela admitiu, alisando o vestido pela 10ª vez. Como são seus pais? Meu pai Roberto é formal. Ele fala de negócios.
Aperte a mão dele firmemente e pergunte sobre o portfólio dele. Ele vai adorar você, Ricardo instruiu, um aperto no estômago. Minha mãe Clara é a guardiã. É toda aparências e propriedade. Elogia a casa, especificamente os móveis Chipendale na entrada. Ela se orgulha disso. E minha irmã Carla é imprevisível. Ela é jornalista. Tem um detector de mentiras embutido, então seja você mesma. Bem, ele se corrigiu rapidamente. A versão profissional charmosa de você mesma. Entendi. A colega de quem você gosta muito, Fernanda disse com um sorriso maroto, colocando a mão na coxa dele. O calor do toque dela enviou uma descarga elétrica através dele, apagando momentaneamente a culpa. Isso parecia certo. Isso parecia a vida que ele deveria estar vivendo. Quando entraram na longa entrada de cascalho da propriedade Santos, a casa se ergueu diante deles, sua fachada de pedra iluminada por paisagismo perfeitamente posicionado. Parecia menos uma casa e mais uma instituição privada. Clara Santos abriu a porta antes que ele pudesse tocar a campainha. Era uma mulher que parecia imune ao envelhecimento. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado, sua postura impecável num conjunto de cachemir. Seu sorriso era educado, mas seus olhos eram analíticos, escaneando Fernanda da cabeça aos pés numa única varredura rápida. Ricardo, querido, ela disse, beijando o rosto dele no ar. E você deve ser Fernanda. É um prazer finalmente conhecer a mulher que tem mantido meu filho tão ocupado no escritório. A implicação era sutil, mas estava lá. É um prazer conhecê-la também, Dona Clara, Fernanda disse, sua voz suave como seda. Sua casa é absolutamente deslumbrante. Esses são móveis Chipendale genuínos na entrada. O trabalho artesanal é requintado. Ricardo podia jurar que viu o sorriso da mãe derreter um grau. Ora, sim, são. Olho clínico. Por favor, entrem. Seu pai, Roberto, estava no escritório, um homem formidável com rosto severo e um copo de uísque na mão. Ele deu a Fernanda o mesmo olhar avaliativo da esposa antes de oferecer um aperto de mão firme. Oliveira do marketing, Ricardo me conta. Indústria feroz. Precisa ter cabeça boa nos ombros. Tem seus desafios, seu Roberto, mas acho incrivelmente gratificante, Fernanda respondeu, imperturbável. Ricardo sentiu uma estranha sensação de orgulho se elevando no peito. Ela estava navegando pelos pais dele com uma graça sem esforço que Marina, com sua natureza gentil e às vezes tímida, nunca havia conquistado. Marina sempre tentava agradá-los. Fernanda estava os encontrando no nível deles. Sua irmã Carla estava encostada no piano de cauda, um sorriso sabido no rosto. Era 3 anos mais nova que Ricardo, com olhos inteligentes e aguçados que não perdiam nada. Então, Carla disse, dispensando qualquer pretexto de conversa fiada enquanto se aproximava deles. Você é a colega. Ela olhou do rosto tenso do Ricardo para o sorriso polido da Fernanda. Engraçado, o Ricardo nunca traz colegas em casa. Sempre há uma primeira vez para tudo, Ricardo disse, forçando uma risada. Imagino que sim, Carla disse, seus olhos se demorando na Fernanda, especialmente quando a Marina está em casa, provavelmente se sentindo mal. A menção casual do nome da esposa foi como um golpe físico. O sangue de Ricardo gelou. A gripe da mamãe está realmente terrível. Não queríamos arriscar com o bebê a caminho. Certo, o bebê, Carla disse lentamente, seu olhar implacável. Claro. Bem, é um prazer conhecê-la, Fernanda. Espero que meu irmão esteja te dando o devido apreço. O jantar foi um evento elaborado na sala de jantar formal. A mesa estava posta com prata hereditária e taças de cristal que tilintavam com o menor toque. A conversa, conduzida por Roberto, foi um tour previsível de finanças, política e os fracassos da geração mais jovem. Fernanda foi uma artista brilhante. Ouviu atentamente, fez perguntas inteligentes e riu das piadas secas do Roberto. Estava conquistando-os. Ricardo podia ver. Podia sentir a frieza inicial da mãe derreter em aprovação relutante. Ele estava começando a relaxar, a combinação potente de vinho caro e engano bem-sucedido o embalando numa falsa sensação de segurança. Então, Fernanda, Clara disse, tocando os lábios com um guardanapo de linho, você tem família na região. Meus pais estão em São Paulo, Dona Clara. Me mudei para aqui pela oportunidade de trabalho na empresa do Ricardo, Fernanda explicou. Ela tem sido uma revelação, Ricardo comentou, talvez com ansiedade demais. Uma estrela absoluta. Roberto Santos ergueu seu copo. Bem, as novas estrelas e a um futuro próspero. Enquanto todos erguiam seus copos, Ricardo encontrou os olhos de Fernanda do outro lado da mesa.
Ela lhe deu uma pequena piscada conspiratória. Naquele momento, cercado pelo conforto opulento da casa da infância com essa mulher cativante encantando seus pais exigentes, a mentira parecia real. Ele sentia uma sensação vertiginosa de possibilidade, uma visão de uma vida diferente, uma vida com Fernanda cintilando ao alcance. Ele tinha conseguido. Estava se safando. O som da campainha ecoando pela casa mal registrou no início, uma nota insignificante na sinfonia de seu triunfo. Enquanto Ricardo se deliciava no brilho quente de seu engano, Marina estava enrolada no sofá em seu apartamento silencioso, uma mão descansando no inchaço gentil de seu estômago. Uma onda de movimento, um pezinho ou cotovelo pressionando contra ela de dentro, a fez sorrir. Sentiu uma pontada de decepção sobre o jantar cancelado. Gostava genuinamente de Clara e Roberto apesar de sua formalidade, e queria que fossem uma parte próxima e ativa da vida do neto. Estava especialmente preocupada com Clara. Ricardo havia feito a gripe soar particularmente cruel. Num impulso, pegou o telefone. Não machucaria ligar e checar, só para deixar a sogra saber que estava pensando nela. Encontrou o número da Clara e discou. Tocou 2 vezes antes de ser atendido. Residência Santos. A voz da Clara veio nítida e clara, nada do tom fraco que Marina esperava. No fundo, ela podia ouvir o murmúrio fraco de conversa e o tilintar de copos. Clara, é a Marina, ela disse, um nó de confusão se formando no estômago. Desculpa incomodar. O Ricardo me disse que você estava terrivelmente doente com gripe. Queria saber como estava se sentindo. Houve uma pausa de silêncio do outro lado da linha. Foi apenas um segundo, mas se estendeu numa eternidade. Doente. Clara repetiu, sua voz tingida de perplexidade. Minha querida, não estive doente. Me sinto perfeitamente bem. Estávamos justamente sentando para jantar. Outra pausa. Ricardo disse que você estava se sentindo mal, querida. Algo sobre uma enxaqueca terrível. Estávamos esperando que você se recuperasse e pudesse se juntar a nós afinal. O mundo inclinou no eixo. Cada palavra de Clara foi uma martelada, estilhaçando a superfície calma da realidade de Marina. Ricardo disse que você estava se sentindo mal. Estávamos justamente sentando para jantar. O ruído de fundo de repente fez sentido. Não era uma televisão. Era um jantar. O jantar que, ela foi informada, havia sido cancelado. Ah, Marina sussurrou, sua garganta de repente apertada. Eu entendo. Devo ter entendido errado. A mentira foi desajeitada, patética, mas foi tudo que conseguiu enquanto sua mente cambaleou. Bem, é uma pena que você não pôde vir. Estávamos ansiosos para vê-la, Clara disse, alheia à devastação que acabará de causar. Ricardo trouxe uma colega da empresa dele, Fernanda Oliveira, uma jovem muito ambiciosa. Fernanda Oliveira. O nome não era familiar, mas o contexto. Uma mulher, uma colega num jantar de família do qual ela foi explicitamente desinvitada, foi um balde de água gelada no rosto. Que bom, Marina engasgou. Por favor, aproveitem a noite. Tenho que desligar. Ela desligou o telefone antes que Clara pudesse responder, sua mão tremendo tão violentamente que quase derrubou. Levantou-se, sua respiração vindo em ofegadas curtas e regulares. O apartamento aconchegante de repente parecia uma caverna. A tinta cuidadosamente escolhida para o quartinho parecia zombar dela. Não era apenas uma mentira. Uma mentira simples teria sido tenho que trabalhar até tarde. Isso era diferente. Isso era um engano calculado e intrincado. Ele havia construído 2 realidades separadas e mentiu tanto para ela quanto para os pais para mantê-las separadas. Por quê? A resposta floresceu em sua mente, feia e inegável. As noites tardias que ele jurou serem devido a prazos de projeto. A necessidade súbita de privacidade quando atendia ligações, saindo para a varanda. O cheiro de um perfume na jaqueta dele 2 semanas atrás que ele culpou numa cliente que ele havia abraçado para se despedir. A distância emocional que havia crescido entre eles, que ela atribuíra ao estresse dele sobre o bebê. Ela não era tola. Era uma mulher que havia escolhido confiar no marido, e ele havia sistematicamente traído essa confiança. O choque inicial deu lugar a uma onda de raiva incandescente. Era uma fúria tão pura e fria que queimava suas lágrimas. Ela não ia sentar aqui e chorar. Não ia ser a esposa grávida patética esperando em casa enquanto o marido entretinha sua. O quê? Colega? Amante? Não importava. Caminhou até o quarto, seus movimentos precisos e deliberados. Tirou a legging confortável de gestante e o suéter e os jogou no chão. Foi ao guarda-roupa e tirou o vestido azul da Renner, exatamente o que havia planejado usar no jantar. Era elegante,
feito de um jersey macio e fluido que caía lindamente sobre sua barriga de 7 meses. Era o vestido de uma esposa e futura mãe orgulhosa. Quando vestiu, olhou seu reflexo. A mulher que a encarava de volta não era uma vítima. Seus olhos eram duros, sua mandíbula firme. A Marina gentil e serena havia ido embora, substituída por alguém que ela mal reconhecia. Precisava de reforços. Não podia fazer isso sozinha. Suas mãos estavam firmes agora enquanto discava para os pais, Davi e Sara Rosa. Sua mãe atendeu no segundo toque. Marina, filha, está tudo bem? Mãe, Marina disse, sua voz estranhamente calma. Preciso de você e do papai. Podem vir me buscar? E podem vestir algo bonito. Vamos a um jantar. A história saiu dela, não numa torrente de soluços, mas num relatório factual cortado. A mentira sobre a gripe, a ligação para Clara, a colega chamada Fernanda, o jantar que muito definitivamente não foi cancelado. Do outro lado do telefone, ela ouviu a voz do pai no fundo, um rumor baixo de raiva. O silêncio da mãe era ainda mais aterrorizante. Quando Sara finalmente falou, sua voz estava imóvel. Estamos indo, filha. Estaremos aí em 20 minutos. 20 minutos depois, Marina estava trancando a porta do apartamento atrás de si, uma pequena bolsa de viagem na mão. O carro dos pais parou na calçada. Seu pai, Davi Rosa, um advogado aposentado com presença silenciosa mas imponente, saiu e abriu a porta para ela. Não disse uma palavra, apenas apertou a mão dela. Mas nos olhos dele, ela viu toda a fúria justa que sentia no próprio coração. Sua mãe, Sara, estava sentada no banco do passageiro, o rosto uma máscara sombria de determinação. Para onde, Marina? Davi perguntou quando voltou ao banco do motorista. Marina deu a ele o endereço dos Santos em Alphaville. Liga o GPS, Sara disse. Não vamos fazer eles esperarem. O carro saiu da calçada, um grupo de guerra silencioso numa rota de colisão com o mundo cuidadosamente construído de mentiras de Ricardo Santos. Marina encarou pela janela as luzes da cidade borrando, sua mão descansando na barriga, não como um gesto de suavidade maternal, mas como uma promessa silenciosa para a criança dentro dela. Ninguém nunca mais vai nos fazer sentir assim pequenas. De volta à sala de jantar dos Santos, o prato principal havia sido servido, um pato perfeitamente assado com molho de redução de cereja. O vinho fluía livremente, e Ricardo, estimulado pelo álcool e o sucesso de sua charada, estava mandando ver. Estava contando uma história divertida e ligeiramente exagerada sobre um cliente difícil, e Fernanda estava rindo em todos os momentos certos, sua mão descansando casualmente no braço dele. Ele realmente exigiu que incorporássemos um aquário de tubarão no chão do lobby, Ricardo disse, gesticulando grandiosamente. Um de verdade, com tubarões vivos num arranha-céu de 50 andares. Roberto riu, um som raro. Algumas pessoas têm mais dinheiro que juízo. Foi o que eu disse a ele. Ricardo exclamou, sutilmente, claro. Clara sorriu um sorriso genuíno e relaxado que Ricardo não via dirigido a uma das parceiras dele em anos. Bem, Fernanda, devo dizer que é preciso uma mulher com muita paciência e bom senso de humor para trabalhar com meu filho. Ah, ele não é tão ruim assim, Fernanda respondeu, seus olhos brilhando enquanto olhava para Ricardo. Ele é brilhante, na verdade. Fazemos uma ótima dupla. A frase ótima dupla pairou no ar, carregada de significado não dito. Era um teste, um empurrão gentil do limite, e fez o coração de Ricardo pular uma batida. Carla, que havia estado silenciosamente observando toda a troca, ergueu uma sobrancelha cínica sobre a borda da taça de vinho. Abriu a boca para dizer algo, uma réplica afiada, sem dúvida já formada na língua, mas foi interrompida. Din-dong. O som da campainha foi afiado e intrusivo, cortando a atmosfera calorosa e convivial do recinto. Era inesperado. Nenhum outro convidado estava previsto. Uma pontada de irritação cruzou o rosto de Clara Santos. A orquestração perfeita de sua noite havia sido perturbada. Quem diabos pode ser a essa hora? Ela murmurou, colocando o guardanapo na mesa. Com licença por um momento. Ricardo sentiu uma pontada súbita e inexplicável de ansiedade. Provavelmente era apenas um vizinho ou uma entrega atrasada. Nada para se preocupar. Ainda assim, não conseguia abalar uma sensação primitiva de pavor, a sensação de um predador que acabou de ouvir um galho quebrar na escuridão. Ele assistiu a figura elegante da mãe recuar da sala de jantar e desaparecer no hall grandioso. Podia ouvir a pesada porta de carvalho se abrir. Ouviu o educado sim, posso ajudá-la, da mãe e então um silêncio que era mais profundo que qualquer som.
Uma quietude pesada e sufocante pareceu sugar o ar da sala de jantar. A conversa casual morreu quando todos viraram as cabeças em direção ao hall, sentindo a mudança na atmosfera. Ricardo podia ver apenas uma fresta da entrada de seu assento. Viu a postura da mãe endurecer, sua mão voando para a garganta num gesto de choque. Seu rosto, quando se virou meio de volta para eles, estava lívido. Quem é? Roberto gritou, sua voz impaciente. Não houve resposta imediata. Em vez disso, houve o som suave de passos no chão de mármore do hall. 3 conjuntos de passos, e então eles apareceram no arco grandioso da sala de jantar, emoldurados como um retrato do julgamento. Primeiro veio Marina. Ela estava radiante e terrível, uma visão em azul royal. Sua gravidez não era uma vulnerabilidade, mas uma declaração, uma verdade ousada e inegável numa sala construída sobre mentiras. Seu rosto lindo era uma máscara de fúria fria. Seus olhos, geralmente tão calorosos, eram lascas de gelo. Estavam fixos nele. Apenas nele. Ladeando-a como gárgulas de pedra estavam os pais dela. Davi Rosa, seu rosto tempestuoso, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Sara Rosa, sua expressão de puro desprezo não adulterado. Ficaram lá por um longo momento, os acusadores silenciosos na festa. O ar no recinto crepitava com tensão. Facas e garfos estavam congelados a meio caminho das bocas. O sorriso charmoso de Fernanda se dissolveu, substituído por um olhar de total confusão. O sorriso de Carla havia sumido, seus olhos arregalados com um entendimento que despontava, horrorizado. Roberto Santos encarou, seu garfo batendo no prato, o som alto como um tiro no silêncio esmagador. E Ricardo? Ricardo sentiu o fundo cair do seu mundo. Era impossível, um pesadelo acordado. Viu Marina, sua esposa grávida, parada ali, seus olhos queimando nele. Viu o verde esmeralda do vestido de Fernanda, o pato meio comido no prato, os rostos horrorizados dos pais. Seus 2 mundos, tão cuidadosamente separados, não apenas colidiram. Eles detonaram. Sua mente ficou completamente em branco. Cada mentira, cada desculpa, cada explicação possível evaporou numa névoa branca de pânico primitivo puro. Podia sentir o sangue drenar do rosto, um terror frio agarrando seu coração e apertando até ele não conseguir respirar. Havia sido pego, total e irrevogavelmente pego. E quando olhou para a mulher na porta, a mãe de seu filho não nascido, soube que essa não era uma tempestade que poderia superar. Era o acerto de contas. O silêncio na sala de jantar era um peso físico. Pressionava sobre eles, espesso e sufocante. Cada respiração era audível. Cada tique do relógio do avô no corredor, uma martelada contando os segundos da vida antiga de Ricardo. Foi Marina quem o quebrou. Sua voz, quando falou, não foi um grito. Foi muito mais aterrorizante. Foi baixa, calma, e carregada com o veneno da traição absoluta. Oi, Ricardo, ela disse, seu olhar nunca deixando dele. Estou tão feliz que minha enxaqueca passou. E Clara, ela mudou os olhos para a sogra, que parecia que podia desmaiar. Estou tão aliviada de ver que você fez uma recuperação milagrosa da gripe. Clara estremeceu como se tivesse sido atingida. O rosto de Roberto Santos estava virando um tom perigoso de carmesim, seus olhos saltando de Marina para Ricardo, depois para Fernanda perplexa. Fernanda era a imagem da confusão. Olhou para a barriga inchada de Marina, depois para o rosto aterrorizado de Ricardo, as peças do quebra-cabeça se encaixando com velocidade enjoativa. A história da colega, as respostas vagas de Ricardo sobre seu passado, sua insistência na descrição. Ela não era uma convidada. Era uma peça de exibição. A outra mulher. Seu rosto empalideceu, e um rubor de pura humilhação subiu pelo pescoço. Ricardo, Fernanda sussurrou, sua voz tremendo. Quem é ela? Antes que Ricardo pudesse sequer tentar formar uma palavra, o pai de Marina, Davi Rosa, deu um passo à frente. Não era um homem grande, mas naquele momento parecia preencher o recinto. Apontou um dedo não para Ricardo, mas para o pai de Ricardo. Roberto. A voz de Davi ecoou. O advogado quieto substituído por um pai furioso. Qual o significado disso? Porque minha filha grávida, a esposa do seu filho, está parada na sua porta enquanto essa mulher está sentada na mesa da sua família. Roberto Santos estava sem palavras. Era um homem acostumado a estar no controle, e essa situação havia se desenrolado muito além da sua compreensão. Só podia olhar para o filho, sua expressão uma mistura de raiva e desgosto. Ricardo, explique isso agora. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Ele se sentiu pregado, um espécime sob um microscópio.
Abriu a boca, mas apenas um som seco e rouco emergiu. O que podia dizer? Que mentira poderia possivelmente cobrir isso? Marina riu. Um som curto, amargo, sem humor. Ah, deixa ele quieto, pai. Ele não está muito bom com palavras agora. Parece ter esgotado o suprimento na ficção que criou para me fazer ficar em casa. Ela então virou seu olhar gelado para Fernanda. E você, Fernanda Oliveira, não é? Minha sogra te mencionou. Eu sou Marina Santos, esposa do Ricardo. Ela colocou uma mão deliberada, quase teatral na barriga grávida. E esse é o filho do Ricardo. Estamos esperando ele em 2 meses. Fernanda estremeceu. A humilhação pública era absoluta. Ela não era apenas a outra mulher. Era outra mulher para uma esposa grávida revelada na frente de toda a família do homem. Ela empurrou a cadeira para trás, seu rosto uma máscara de fúria e vergonha. Virou-se para Ricardo, sua voz um sussurro trêmulo de raiva. Você tem uma esposa grávida. Ela sibilou, seus olhos se enchendo de lágrimas de raiva. Você me disse que estava separado. Disse que havia acabado, só uma questão de papelada. Então ele não havia apenas mentido para Marina. Havia mentido para todos. A revelação desse engano mais profundo pareceu chocar até Carla, que agora encarava o irmão com desprezo não disfarçado. Seu filho da puta. Fernanda cuspiu para Ricardo. Ela agarrou a taça de vinho, e por um segundo, Ricardo pensou que ela ia jogá-la nele. Em vez disso, com uma mão trêmula, ela a bateu na mesa, o vinho tinto espalhando sobre a toalha de mesa branca como uma poça de sangue. Levantou-se, sua cadeira raspando alto contra o chão polido. Não me, ela rosnou, sua voz baixa e perigosa, nunca mais entre em contato comigo. Ela agarrou a bolsa de festa da mesa, e sem um olhar para trás para os santos atônitos, saiu pisando duro da sala de jantar e da casa, o bater da porta pesada da frente ecoando atrás dela como um julgamento final. O recinto estava silencioso mais uma vez, exceto pelo som da respiração irregular de Ricardo. A ameaça imediata havia ido embora, mas a carnificina real estava apenas começando. Clara Santos finalmente encontrou sua voz, um sussurro horrorizado. Ricardo, como você pôde? Nesta casa. Meu Deus, o escândalo. Sara Rosa, a mãe de Marina, finalmente falou, sua voz pingando gelo. Clara, isso não é sobre um escândalo. Isso é sobre seu filho, um homem que mentiria para sua esposa grávida, a humilharia, e traria sua amante para a casa dos pais. Isso é sobre uma falta completa e total de caráter, decência e humanidade. Ricardo finalmente olhou para cima, seus olhos implorando, desesperados, e fixados em Marina. Amor, eu posso explicar, por favor. Não é o que parece. Foi a pior coisa possível que ele poderia ter dito. Marina caminhou lentamente em direção à mesa até estar parada diretamente na frente dele. Olhou para baixo para ele, para o homem que havia amado, o homem com quem havia construído uma vida, o homem cujo filho estava carregando, e sentiu nada além de um vazio frio vasto. Não é o que parece, ela repetiu, sua voz perigosamente silenciosa. Parece que você é um mentiroso, Ricardo. Parece que você é um traidor. Parece que você traiu cada voto que já fizemos. Me diga, que parte estou entendendo errado? Ele não conseguiu responder. Apenas a encarou, seu rosto uma máscara patética de culpa. Era isso que eu pensava, ela disse. Ela alcançou e com um movimento calmo e deliberado deslizou as alianças de casamento e noivado do dedo. Segurou-as na palma por um momento, então as deixou cair na mesa na frente dele. Elas pousaram com um tilintar metálico suave ao lado do prato de pato meio comido. Acabou, ela disse, sua voz inabalável. Meus pais estão aqui para me levar para casa, e então vão me ajudar a fazer as malas do apartamento. Quero você fora. Quando eu voltar amanhã pelo resto das minhas coisas, espero que você e tudo que pertence a você tenham ido embora. Cada palavra foi um prego no caixão do casamento deles. Ricardo finalmente quebrou. Não, Marina, por favor, ele implorou, estendendo a mão para a dela. Não faz isso. Podemos consertar isso. Eu te amo. Marina puxou a mão para trás como se o toque dele a tivesse queimado. Amor, ela zombou. Você não sabe a primeira coisa sobre amor. Você acabou de explodir nossa vida inteira por um encontro de jantar. Agora, se me dão licença, perdi o apetite. Ela virou as costas, ereta, e saiu do recinto, ladeada mais uma vez pelos pais. Deixaram a família Santos sentada nas ruínas de seu jantar perfeito, o cheiro de comida cara se misturando com o fedor da traição.
O vinho derramado na toalha de mesa, uma mancha permanente. No momento que Marina e os pais saíram, a represa frágil da propriedade da família Santos estourou. Roberto Santos se levantou da cadeira, seu rosto roxo com uma raiva que Ricardo não via desde que havia batido a Mercedes da família quando adolescente. O que você fez? Roberto rugiu, sua voz ecoando na sala de jantar subitamente cavernosa. Ele não estava pedindo uma explicação. Era uma acusação. Você trouxe sua para esta casa, para esta mesa. Você mentiu para todos nós e humilhou esta família na frente dos Rosa. Você perdeu o juízo. Roberto, por favor, sua pressão. Clara sussurrou, sua mão no braço do marido, mas seus olhos em Ricardo estavam cheios de uma decepção fria que era de alguma forma pior que a raiva do marido. Não venha me falar de pressão, Clara. Você estava encantada com ela, ele acusou, virando sua fúria para a esposa. Você estava pronta para recebê-la de braços abertos. Como eu ia saber? Como eu ia saber? Clara rebateu, sua compostura finalmente rachando. Ele me disse que Marina estava doente. Disse que essa mulher era uma colega. Meu filho mentiu para mim. Ricardo sentou congelado, o alvo de sua fúria ricocheteando. Eu não sabia o que fazer, ele gaguejou, a desculpa soando patética até para os próprios ouvidos. Me senti encurralado. Encurralado. Carla disse, sua voz cortando a discussão como um bisturi de cirurgião. Ela havia estado observando com uma curiosidade clínica destacada. Você não estava encurralado, Ricardo. Você estava entediado. Marina está construindo uma vida de família, e você queria fingir que ainda era o arquiteto playboy estrela. Você não apenas traiu sua esposa. Tentou fazer um ensaio geral para sua nova vida com a substituta dela, usando nossos pais como audiência. É patético e é cruel. Sua avaliação foi tão brutalmente precisa que o deixou sem defesa. Ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Olhou para baixo para as alianças que Marina havia deixado na mesa. Pareciam brilhar com acusação. O peso do que havia perdido, do que havia voluntariamente destruído, começou a cair sobre ele. Sua esposa, seu filho, o respeito da família. Tudo perdido. Sacrificado por uma emoção barata e um ato monumental de ego. Ele empurrou a cadeira para trás e saiu cambaleando da sala de jantar, os sons dos pais discutindo desaparecendo atrás dele. Precisava de ar. Saiu para o terraço de pedra, o ar frio da noite de agosto um choque para seu sistema. Encostou na balaustrada, ofegando, sua mente repassando a cena repetidas vezes. O rosto de Marina, o desgosto nos olhos do pai dela, o grito de traição de Fernanda, a mortificação da própria mãe. Havia construído sua carreira projetando estruturas fortes e estáveis, prédios que podiam resistir a tempestades e o teste do tempo. Mas sua própria vida, ele agora percebia, era um castelo de cartas construído numa fundação de engano, e ele mesmo havia puxado a carta de baixo. Enquanto isso, a viagem de volta para a casa dos Rosa foi conduzida em silêncio quase total. Marina sentou no banco de trás, encarando incessantemente as luzes que passavam. A adrenalina que a havia impulsionado pelo confronto havia ido embora, deixando para trás uma dor profunda e oca. O bebê escolheu aquele momento para chutar, um empurrão forte e insistente contra suas costelas. Ela colocou uma mão na barriga, e pela primeira vez naquela noite, lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma dor profunda e dilacerante pelo futuro que havia sido roubado dela. Quando chegaram à casa confortável e acolhedora dos pais, sua mãe a envolveu num abraço feroz. Você está em casa agora, Sara sussurrou, acariciando o cabelo dela. Está segura? Davi Rosa já estava no telefone, sua voz baixa e firme. Marina sabia para quem ele estava ligando. Ricardo Alves, seu antigo sócio e o melhor advogado de divórcio do estado. Não houve hesitação, nenhuma discussão de reconciliação. Para os pais, uma linha havia sido cruzada que nunca poderia ser descruzada. Eles viam as ações de Ricardo não como um erro, mas como uma revelação fundamental de seu caráter. Na manhã seguinte, Davi e Sara foram com Marina ao apartamento que ela uma vez dividira com Ricardo. Como ela havia exigido, ele havia ido embora. Suas roupas foram removidas dos armários, seus artigos de higiene sumidos do banheiro. O único sinal dele era um envelope no balcão da cozinha com o nome dela. Ela o pegou, seus dedos tremendo ligeiramente. Dentro havia uma única folha de papel coberta com sua caligrafia inclinada familiar. Era uma carta longa e divagante cheia de desculpas e súplicas desesperadas por perdão. Ele a amava, escreveu. Nunca quis machucá-la. Havia cometido um erro terrível.
Faria qualquer coisa. Ia para terapia. Largava o emprego, qualquer coisa para tê-la de volta. Marina leu a carta uma vez, sua expressão ilegível. Então, sem uma palavra, caminhou para o triturador da cozinha e alimentou a carta nele. A máquina ganhou vida, transformando suas desculpas patéticas em tiras sem sentido de papel. Não há mais nada para dizer, ela disse para a mãe, que estava assistindo com olhos tristes e orgulhosos. Fazer as malas da vida que haviam construído juntos foi uma experiência surreal. Cada objeto guardava uma memória agora manchada. As fotografias na parede, o sofá que haviam escolhido juntos, os pequenos presentes de bebê não abertos no quartinho. Com uma determinação sombria, ela e os pais empacotaram tudo que era dela. Foram metódicos e eficientes, uma equipe unida na tarefa triste e necessária de desmantelar uma vida. Quando ficou parada no quartinho vazio, as paredes azul bebê parecendo zombar dela, sentiu uma pontada final, mas foi rapidamente substituída por uma onda de determinação. Este quarto não seria para seu filho. Seu filho cresceria numa casa construída sobre verdade e amor, não uma assombrada pelos fantasmas das mentiras do pai. Deu uma última olhada ao redor do apartamento, um lugar que havia sido seu lar e seu sonho. E então saiu e fechou a porta sem olhar para trás. 3 meses se passaram, cada dia uma costura silenciosa no remendo lento de uma vida rasgada. O outono do acerto de contas deu lugar ao congelamento profundo do inverno. Do lado de fora das janelas da casa dos pais, neve caía, cobrindo as pontas afiadas e feias do mundo numa folha branca limpa de silêncio. Para Marina, foi uma estação de silêncio deliberado, um período de reconstrução intencional no santuário que quase havia esquecido que tinha. A vida com os pais, Davi e Sara Rosa, se estabeleceu num ritmo gentil e previsível. Manhãs eram para yoga pré-natal, uma prática que parecia menos exercício e mais uma peregrinação diária de volta a si mesma. No estúdio silencioso cercada por outras futuras mães, ela aprendeu a respirar novamente. Focou na subida e descida constante do próprio peito, os chutes e movimentos poderosos da vida dentro dela, e a conexão profunda entre elas. Foi aqui, num tapete de borracha simples, que começou a desembaraçar sua identidade dos destroços de seu casamento, percebendo que não era metade de um par quebrado, mas uma pessoa inteira e completa à beira de se tornar mãe. Tardes eram passadas com a mãe, frequentemente na cozinha quente, o ar cheio do aroma de pão assando ou sopa fervendo. Raramente falavam diretamente de Ricardo, mas o apoio era uma coisa tangível tecida em cada xícara de chá compartilhada e cada conversa silenciosa sobre nomes de bebê ou cores do quartinho. Sara não oferecia platitudes. Oferecia presença, uma crença firme e inabalável na resistência da filha que era mais curativa que qualquer palavra de conforto jamais poderia ser. Os procedimentos legais foram um caso distante e frio, uma realidade da qual Marina foi misericordiosamente protegida. Seu pai, Davi, cuidou de tudo. Ele voltava de reuniões com Ricardo Alves, seu antigo sócio de advocacia, o rosto numa linha sombria e determinada. Nunca sobrecarregou Marina com os detalhes sórdidos, mas ela os via na finalidade preto e branco dos documentos que tinha que assinar. O divórcio foi rápido e, para Ricardo, legalmente brutal. A natureza flagrante de sua traição não lhe deixou terreno para pisar. O apartamento, o sonho compartilhado deles, foi transferido para ela vender. Um acordo substancial e um fundo fiduciário separado e intocável para o bebê foram estabelecidos. Foi tudo tão transacional, o corte formal de um vínculo que ela uma vez pensou ser sagrado. Ela assinou cada papel com mão firme, sentindo não tristeza, mas uma sensação limpa e fria de encerramento. Notícias do desmoronamento de Ricardo chegaram a ela em sussurros abafados. Seus pais, Roberto e Clara, ficaram mortificados pela natureza pública do escândalo. Seu mundo cuidadosamente curado de posição social e reputação impecável havia sido estilhaçado, e tratavam o filho com uma decepção gelada e sustentada que era, por todos os relatos, muito mais punitiva que qualquer explosão singular de raiva. Carla, ela soube, era a única que ainda falava com ele, suas palavras supostamente um remédio afiado e implacável da verdade. Sem Marina, a âncora de sua vida respeitável, Ricardo estava à deriva. Seu trabalho, uma vez a fonte de seu orgulho e o palco de seu caso, tornou-se um lugar de fracasso. Clientes importantes foram perdidos. Prazos foram perdidos. Ele era um fantasma, assombrando os corredores de seu próprio sucesso. Ele se mudou para um apartamento de solteiro estéril no centro, um lugar sem história e sem calor. Marina podia imaginá-lo perfeitamente. Móveis minimalistas, paredes cinzas e um silêncio ecoante profundo.
Uma amiga da mãe o havia visto uma vez caminhando sem rumo no parque perto da casa delas, parecendo magro e perdido, um peregrino patético esperando por um vislumbre do paraíso do qual havia sido justamente exilado. Marina sentiu uma fagulha de algo, não pena, mas uma tristeza clínica destacada pelo homem que ele poderia ter sido, o homem que ela uma vez amou. Esse amor, entretanto, parecia pertencer a outra vida. Sua rejeição final definitiva havia chegado na manhã depois que o deixou. Seu pai havia trazido o último de sua correspondência pessoal do apartamento antigo, e com ela estava um envelope grosso endereçado a ela na caligrafia inclinada familiar de Ricardo. Ele havia ido embora, como ela exigiu, mas havia deixado esta súplica final para trás. Seus dedos estavam surpreendentemente firmes quando rasgou. Dentro havia 3 páginas cheias de seu rabisco desesperado. Minha querida Marina, sei que não há palavras. Posso explicar. Estava sufocando. Não significou nada. Fernanda foi um erro, um sintoma do meu próprio medo. Por favor, não jogue fora tudo que temos. Eu te amo. Só sempre te amei. Ela leu as palavras, e eram como cinzas na boca. As desculpas, sufocando, medo, eram os lamentos patéticos de um menino, não os arrependimentos de um homem. As declarações de amor eram tentativas ocas e autocentradas de reescrever uma história que ele havia irrevogavelmente queimado. Ele não estava arrependido pelo que fez. Estava arrependido por ter sido pego. Não estava lamentando o casamento deles. Estava lamentando a perda de sua vida confortável. Com uma determinação calma que a surpreendeu, ela caminhou para o pequeno escritório da cozinha, ficou diante do triturador de papel que o pai usava para seus arquivos legais antigos, e alimentou a carta nele. A máquina ganhou vida, seus dentes mecânicos mastigando suas justificativas e súplicas, transformando-as num confete sem sentido de mentiras. Foi um batismo, uma limpeza final. Ela não permitiria que sua narrativa assombrasse seu lar. Numa tarde fresca de janeiro, uma semana antes da data prevista do parto, seu telefone vibrou com uma mensagem da mãe. Carla Santos acabou de deixar algo aqui para você. Um presente. Um nó de apreensão se apertou no peito. Um presente de uma Santos. Quando voltou para casa, uma caixa lindamente embrulhada estava na mesa do hall. Por um longo momento, ela apenas a encarou, um monólito silencioso representando uma família e uma vida que estava tentando esquecer. Finalmente, respirou fundo e desfez cuidadosamente a fita. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um cobertor de bebê tricotado à mão. Era de um branco suave e cremoso, impossível de suavizar ao toque. Dobrado em suas pregas havia um cartão pequeno e elegante. Com dedos trêmulos, ela o abriu. A caligrafia era afiada e inteligente, exatamente como a mulher que a havia escrito. Marina, não há palavras para dizer o quanto lamento pelo que meu irmão fez. Ele é um tolo, e está pagando o preço todos os dias. Esse é o fardo dele para carregar. Mas este bebê também é um Santos. E ele é inocente em tudo isso. Minha mãe e eu tricotamos isso para ele. Esperamos que um dia você nos permita ser avós e tias. Entenderemos completamente se não puder. De qualquer forma, não desejamos nada além de uma vida inteira de felicidade. Você merece. Carla. Lágrimas quentes e imediatas brotaram nos olhos de Marina e escorreram pelas bochechas. Ela afundou no degrau inferior da escada, apertando o cobertor macio contra o peito. Era um ramo de oliveira oferecido não com desculpas, mas com humildade, respeito e um entendimento profundo de limites. Era o primeiro gesto que separava o homem de sua família. O pecado do nome. Sugeria um futuro onde seu filho poderia conhecer uma parte de sua herança sem ser manchado pelos fracassos do pai. Era uma ponte não de volta ao passado, mas para um futuro diferente e mais complexo. E pela primeira vez, ela sentiu um lampejo de esperança de que tal coisa poderia ser possível. 2 semanas depois, Leonardo Rosa Santos nasceu. Chegou após 12 horas de trabalho árduo, emergindo no mundo com um choro saudável, pequeno e perfeito, com uma mecha de cabelo escuro e os olhos castanhos calorosos da mãe. Quando a enfermeira o colocou em seus braços, uma onda de amor tão poderosa que parecia elemental lavou através de Marina, tirando sua respiração e preenchendo cada lugar oco e quebrado dentro dela. Era um amor feroz, protetor e abrangente que selou as rachaduras finais em seu coração. Olhando para baixo para seu filho, seus dedinhos minúsculos enrolados nos dela, ela soube com absoluta certeza que sua vida não havia terminado naquela noite horrível na mesa de jantar dos Santos. Aquilo foi apenas o fim violento e necessário de um capítulo escrito por outra pessoa. Sua história real, a que importava, estava apenas começando. Havia perdido o marido, mas no processo, encontrou uma versão inabalável de si mesma. E agora tinha seu filho.
Juntos, eles desenhariam uma nova planta e construiriam uma nova vida. Não um castelo frágil de cartas construído sobre segredos, mas uma fortaleza construída na rocha sólida da verdade, resistência e o amor inabalável de uma mãe. A história de Marina é um lembrete poderoso de que as traições mais profundas às vezes podem revelar nossas maiores forças. Ela caminhou direto no coração de seu próprio furacão pessoal e saiu do outro lado, não apenas sobrevivendo, mas pronta para construir algo novo e melhor dos destroços. O que vocês teriam feito no lugar dela? Conseguiriam ter entrado naquele quarto com tanta coragem? Ricardo aprendeu sua lição da forma mais difícil possível, que uma fundação de mentiras nunca pode sustentar uma família. Queremos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Marina estava certa em cortá-lo completamente, ou deveria ter considerado o perdão pelo bem do filho? Deixem saber o que acham. Se esta história ressoou com vocês, por favor, apertem o botão de curtir. Compartilhem com alguém que precisa ouvir sobre o poder da resistência. E não esqueçam de se inscrever para mais dramas da vida real que vão deixar vocês sem fôlego. Obrigado por assistirem.